No livro dos Jubileus, vê-se que Caim ele toma a sua irmã para ser sua esposa. E isso acontecia pois esse tempo era antes da lei de Moisés. Mas quando a lei veio a Moisés, a lei reprova a prática de se relacionar sexualmente com parentes, porque em Levítico o Senhor ordena que nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para lhe descobrir a nudez. E em Jubileus, no capítulo 33, aborda que Ruben, um dos filhos de Jacó, descobriu a nudez de seu pai, pois Ruben ele se relacionou com Bila, e por isso Jacó ficou irado com Ruben, porque Bila pertencia a Jacó, e ele, Ruben, perdeu o direito de primogenitura, conforme diz no livro de Crônicas. E neste mesmo capítulo de Jubileus, no capítulo 33, o anjo da presença diz para Moisés escrever contra a prática de um homem se relacionar com a mulher de seu pai. Na Nova Aliança, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, de verso 1, se manifesta contra a atitude de haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, Paulo afirma que relações sexuais entre parentes é prática que vai contra a lei da nova aliança em Jesus Cristo, o Rei da Glória. E quando a gente vai no capítulo 6, dos versos 16 ao 22, do livro dos Jubileus, vai dizer o seguinte: Deus colocou o seu arco numa nuvem, o arco-íris, como sinal da eterna aliança de que não deveria haver novamente uma inundação na terra que destruísse todos os dias da terra. Por essa razão, é ordenado e escrito nas tábuas celestes que eles devem celebrar a festa das semanas neste mês, uma vez ao ano, para renovar a aliança cada ano. E este festival era celebrado no céu do dia da criação até os dias de Noé. 26 jubileus e 5 semanas de anos, e Noé e seus filhos observaram isso durante 7 jubileus e uma semana de anos, até o dia da morte de Noé. E do dia da morte de Noé, seus filhos continuaram com isso até os dias de Abraão, e eles comeram sangue. Mas Abraão observou isso, e Isaque e Jacó e seus filhos observaram isso até seus dias. E em seus dias, os filhos de Israel esqueceram, e até que tu celebres novamente nesta montanha. E tu ordene aos filhos de Israel que observem este festival por todas as suas gerações como um mandamento para eles. Um dia no ano, neste mês, eles devem celebrar o festival, porque é a festa das semanas e a festa dos primeiros frutos. Esta festa é dupla e de dupla natureza. De acordo com o que está escrito e gravado a respeito disso, celebrem-na. Porque eu escrevi no livro da primeira lei, no qual eu escrevi para ti, que tu deves celebrar na estação correspondente, um dia no ano, e eu expliquei a ti seus sacrifícios, os quais os filhos de Israel devem se lembrar e devem celebrar por todas as suas gerações, neste mês, um dia em cada ano. Algo bastante interessante, meus irmãos, é que no livro dos Jubileus afirma que após o dilúvio, Noé e seus filhos, e Abraão, Isaque e Jacó, observaram a festa das semanas e a festa das primícias, que é os primeiros frutos. E nisso vemos que estas festas não se originaram na lei de Moisés, mas se originaram antes da lei de Moisés. A festa dos tabernáculos começou a ser realizada por Abraão, conforme diz no livro dos Jubileus. Mas Jacó, no dia 10 do sétimo mês, ele se afligiu porque pensava que José tinha morrido. E esse dia foi colocado na lei de Moisés, sendo o dia da expiação. E quando a gente vai no capítulo 34 de Jubileus, versos 10 ao 19, vai dizer o seguinte: E no sétimo ano dessa semana, ele, Jacó, enviou José para saber sobre o bem-estar de seus irmãos na terra de Siquém, e ele os encontrou na terra de Dotã. E eles agiram traiçoeiramente com José, e formaram um complô contra ele para matá-lo. Mas mudando de ideia, eles o venderam a mercadores ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. E eles o venderam a Potifar, o eunuco do faraó e chefe da comida,
sacerdote da cidade de Elei. E os filhos de Jacó mataram um cabrito e tingiram a túnica de José no sangue e enviaram a Jacó, pai deles, no 10º dia do mês. E ele lamentou toda aquela noite, porque isto lhe foi trazido no final da tarde, e ele ficou febril com o luto de sua morte. E ele disse: Uma besta má devorou José. E todos os membros de sua casa estavam de luto e lamentavam com ele aquele dia todo. E seus filhos e sua filha levantaram-se para consolá-lo, mas ele recusou ser confortado por seu filho. E naquele dia, Bila ouviu que José havia perecido, e ela morreu lamentando por ele. E ela estava vivendo em Quafratefe. E também Diná, sua filha, morreu após José ter perecido. E sobreveio a Israel esses 3 lutos em um mês. E eles enterraram Bila sobre a tumba de Raquel, e também Diná, sua filha, foi enterrada lá. E ele, Jacó, ficou de luto por José por 1 ano, e não cessou, porque ele disse que eu desça à tumba de luto por meu filho. E por essa razão é ordenado aos filhos de Israel que eles devem se afligir no 10º dia do 7º mês, no dia em que a notícia que o fez chorar por José chegou a Jacó, seu pai, que eles devem fazer expiação por si mesmos com uma jovem cabra no 10º dia deste 7º mês, uma vez ao ano, pelos seus pecados, porque eles afligiram o afeto de seu pai com José, seu filho. E este dia foi ordenado que eles devem se afligir pelos pecados deles e por todas as transgressões e erros deles, de modo que eles possam se limpar naquele dia uma vez ao ano. Em Gênesis 37, é abordado que José teve 2 sonhos. Em um sonho, José viu que o seu feixe se levantou e ficou de pé. Os feixes de seus irmãos se inclinou diante do feixe de José. Já o outro sonho de José aborda que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José. Observe que a história de Gênesis 37 mostra que os irmãos de José tinham ódio e inveja de José, porque José era mais amado por Jacó, porque José era o filho da velhice de Jacó, e José teve sonhos, os quais diziam que seus irmãos iriam se inclinar diante dele. E por causa disso tudo, os seus irmãos agiram traiçoeiramente com José, jogaram ele na cisterna sem água, e após isso venderam ele aos ismaelitas. E os filhos de Jacó mataram um cabrito e tingiram a túnica de José no sangue e enviaram a Jacó, pai deles, no 10º dia do 7º mês. E nesse dia, Jacó lhe recebeu a notícia que o fez chorar por José. Essa história, meus irmãos, tem bastante revelação. A história mostra que José, sendo traído por seus irmãos, representa Cristo sendo traído na sua primeira vinda para morrer pelos homens. E ele morreu, foi ressuscitado e subiu aos céus. E a história também aborda que os irmãos se tornaram servos de José. Mas isso não é o cumprimento total dos sonhos de José, porque José prefigura o Senhor Jesus Cristo. E por isso que as 11 estrelas, isto é, 11 tribos espirituais, juntamente com a tribo de José espiritual, que no total dá 12 tribos do Israel espiritual, conforme é mostrado em Apocalipse capítulo 7, observe que a lua representa a antiga aliança que já passou, e o sol representa a nova aliança e o Senhor Jesus Cristo. E isso está ligado com Apocalipse de capítulo 12, onde tem uma mulher com a coroa de 12 estrelas, e estas 12 estrelas representam as 12 tribos do Israel espiritual. E vimos que José teve o sonho sobre o seu feixe e os feixes de seus irmãos. Veja que o feixe de José se levantou e ficou de pé, e isso está apontando para a ressurreição de Cristo. Já os feixes que rodearam e se curvaram ao feixe de José está representando o trabalho da pregação do Evangelho nas tribos do Israel espiritual no mundo. E nisso pode ser observado que os homens, os quais estão crendo em Cristo, estão se curvando para Cristo desde o momento em que creem na pregação do Evangelho. Saibam que o sonho das 11 estrelas se curvando perante José está
representando as tribos do Israel espiritual glorificados, se prostrando diante de Cristo naquele dia em que ele voltar com poder e grande glória. Porque no dia em que Cristo voltar, a igreja será pura como a lua, formosa como o sol e como as estrelas do céu. Já o sonho do feixe de José e os feixes de seus irmãos falam a respeito da ressurreição de Cristo e da pregação do Evangelho para os homens que creem em Cristo. E estes que creem em Cristo se curvam diante do próprio Cristo. É claro que tem mais coisas para se falar a respeito destes sonhos que José teve, mas não falarei neste vídeo. E algo bastante interessante é que Dan ele não está na contagem das 12 tribos do Apocalipse capítulo 7, porque conforme disse Jacó em Gênesis 49, Dan se tornou serpente no caminho de seus irmãos, porque Dan, numa camada de revelação, representa os falsos profetas e falsos mestres. Porém, Jacó diz que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, e isso se refere à tribo de Dan no Israel segundo a carne, no tempo do milênio de Cristo, em razão de que Dan aparece tendo parte da divisão da terra de Israel. E nesse tempo do milênio, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então Dan, numa camada de revelação, representa os falsos mestres e os falsos profetas, os quais enganam os homens em nome de Deus. E por isso que Dan não é contado como uma das tribos do Israel espiritual. Porém, Dan, numa outra camada de revelação, não é falsos profetas e nem falsos mestres, mas é juiz e é uma das tribos do Israel segundo a carne, no milênio, do descanso de Deus. Já o nome Efraim não aparece em Apocalipse capítulo 7, porque Efraim é o reino das 10 tribos do Israel espiritual. E por esta razão, as 12 estrelas estarão diante do Senhor, Jesus, o qual está prefigurado em José. O livro dos Jubileus mostra que a notícia sobre um homem ser morto fez com que Jacó se afligisse no dia 10 do 7º mês. E isso tem revelação, porque José, sendo considerado morto, está apontando para o Senhor Jesus Cristo, sendo morto na sua primeira vinda. E sabemos que no dia 10 do 7º mês acontecia a expiação, a purificação dos pecados no povo de Israel. E isso está apontando para o que acontecerá quando Jesus voltar, com poder e grande glória, porque a igreja receberá a purificação dos seus pecados, porque o homem, a saber, Jesus, morreu a favor de todos eles e do mundo inteiro. E no dia em que Cristo voltar, o profeta Zacarias, no capítulo 12, diz que o restante dos judeus, os quais receberão o espírito de graça e de súplicas, irão chorar amargamente pelo seu Jesus Cristo, porque Jesus, na sua primeira vinda, ele morreu e foi rejeitado por Israel em sua maioria. Mas esse restante de judeus está reconhecendo que Jesus é o Messias de Israel, o Salvador. E quando a gente vai no livro dos Jubileus, no capítulo 16, versos 13 ao 14, a gente vai ver aqui a história de Abraão, Sara e Isaac. E vai dizer o seguinte: E ela, Sara, deu à luz a um filho no 3º mês, no meio do mês, no tempo no qual o Senhor havia falado a Abraão. No festival dos primeiros frutos da colheita, Isaque nasceu. E Abraão circuncidou seu filho ao 8º dia. E ele foi o primeiro a ser circuncidado, de acordo com a aliança que foi ordenada para sempre. O livro dos Jubileus diz que no 3º mês, no tempo determinado da festa dos primeiros frutos, isto é, no dia 50 de Pentecostes, Isaque nasceu e foi circuncidado. E isso está apontando para os que têm fé em Cristo Jesus, porque na realidade de Pentecostes, no dia 50 de Pentecostes, o Espírito foi derramado naqueles que têm fé em Cristo, e nós nos tornamos filhos da promessa, circuncidados no coração pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente vai no capítulo 16 de Jubileus, versos 16 ao 21 e versos 25 ao 31, vai dizer o seguinte: E nós retornamos no 7º mês e encontramos Sara com uma criança, e nós o abençoamos, e nós anunciamos a ele, a Abraão, todas as coisas que haviam sido decretadas a respeito dele, Que ele não morreria, até ter gerado mais 6 filhos, e que ele os veria antes de morrer,
mas que de Isaque deveria ser chamado seu nome e sua descendência, e que todos os descendentes de seus filhos seriam gentios e contados com os gentios. Mas dos filhos de Isaque, um se tornaria santa descendência, e não seria contado entre os gentios, porque ele se tornaria porção do Senhor, e toda a sua descendência seria posse de Deus, que eles seriam para o Senhor um povo de sua propriedade sobre todas as nações, e que eles se tornariam um reinado e sacerdotes e uma nação santa. E nós seguimos nosso caminho e anunciamos a Sara tudo o que tínhamos contado. E eles dois se alegraram com muito grande alegria. E ele, Abraão, construiu lá um altar ao Senhor, que o salvou, e que o havia feito se alegrar na terra de sua peregrinação. E ele celebrou um festival de alegria neste mês, por 7 dias, próximo ao altar que havia construído na fonte do juramento. E ele construiu cabanas para si e seus servos deste festival. E ele foi o primeiro a celebrar a festa dos tabernáculos na terra. E ele celebrou esta festa por 7 dias, alegrando-se com todo o seu coração e com toda a sua alma, ele e todos aqueles que eram de sua casa, e não havia estrangeiros com ele, nem ninguém que não fosse incircunciso. E ele bendisse a seu Criador que o criou em sua geração, porque ele o criara de acordo com seu bom prazer, porque ele sabia e notava que dele sairia a planta da justiça para as gerações eternas, e para ele uma descendência santa, de modo que eles deveriam se tornar como ele, que fez todas as coisas. E ele bendisse e se alegrou, e ele chamou o festival de o Festival do Senhor, uma alegria aceitável ao Deus Altíssimo. E nós o abençoamos para sempre, e toda a sua descendência após ele por todas as gerações da terra, porque ele celebrou este festival no tempo correto, de acordo com o testemunho das tábuas celestes. E por esta razão está ordenado nas tábuas celestes, no que se refere a Israel, que eles devem celebrar a festa dos tabernáculos 7 dias com alegria no 7º mês, aceitável diante do Senhor. Um estatuto eterno pelas gerações, todo ano. E para isso não há limite de dias, porque é ordenado para sempre no que diz respeito a Israel, que eles devem celebrá-lo e habitar em cabanas, e colocarão grinaldas em suas cabeças, e tomar galhos frondosos e salgueiros do ribeiro. E Abraão tomou ramos de palmeiras e os frutos de árvores formosas, e todo dia deu voltas ao redor do altar com os ramos. 7 vezes pela manhã ele louvou e deu graças a seu Deus por tudo em alegria. Observe que no 7º mês é dito que dos filhos de Isaque, um se tornaria santa descendência, e não seria contado entre os gentios. E essa descendência santa é o Senhor Jesus Cristo, o descendente prometido. E por meio de Cristo, eles se tornam reis e sacerdotes em plenitude no milênio. E nesse mesmo mês, no 7º mês, Abraão ele celebrou a festa dos tabernáculos durante 7 dias. E o texto diz que ele foi o primeiro a celebrar essa festa. E veja que o texto afirma que Abraão notava que a planta da justiça sairia dele. E quem é essa planta da justiça? A planta da justiça é o Senhor Jesus. E essa planta da justiça é mencionada na profecia das 10 semanas em Enoque. Observe que essa festa dos tabernáculos foi colocada na lei de Moisés e ela está apontando para coisas futuras, porque Cristo voltará na realidade da festa da expiação e introduzirá o seu povo, isto é, a sua igreja, na festa dos tabernáculos. E isso é mostrado em Apocalipse capítulo 7, onde a igreja, com palmeiras nas mãos, está diante do trono de Deus, cuja festa terá paz, alegria e justiça. E essa parte, meus irmãos, foi a parte 2 do estudo sobre o livro dos Jubileus. É importante enxergar as bênçãos que Deus está nos anunciando por meio deste livro. Este foi o estudo, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.